Oi, gente! Nós vamos começar mais uma aula de redação, certo? Lembrando que nós estamos utilizando o livro 2, pelo menos até semana que vem. Então, me acompanhe. As páginas que nós utilizaremos são as páginas 53 a 56, ok? Não significa que é 53 e 56. É 53, 54, 55 e 56, ok? Então, das páginas 53 a 56. É o gênero textual conto, conceito e estrutura. Bom, o conto é um gênero textual que apresenta um único conflito, ou seja, uma única oposição entre forças. Nós estudamos o gênero narrativo e nós vimos as divisões desse gênero, certo? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Dentro do desenvolvimento, nós temos o clímax, né, que é o ponto mais alto da trama, né, onde tudo se desenvolve. Nós temos os conflitos, nós temos as oposições, certo? Mas o conto, ele tem apenas ele é uma narrativa mais curta e, portanto, ele tem apenas um conflito e uma oposição entre as forças, entre o vilão e o mocinho, ou entre o protagonista e o antagonista, que nós já estudamos quais são esses personagens, esses elementos de personificação de uma narrativa. Há poucos personagens, além de tempo e espaços reduzidos. A linguagem pode ser formal ou informal. O conto, ele é menor que um romance, por exemplo. O conto, ele é para ser simples, é de fácil entendimento, de envolvimento muito profundo, porque por ele ser mais curto, por ele ser menor, ele te alcança com mais força, certo? Então, o conto, você mergulha nele de uma forma muito rápida e você se insere nele por completo também de uma forma muito rápida. As causas do conflito podem ser uma diferença de opiniões entre a decisão de cumprir ou não uma regra, um desejo e os obstáculos para realizá-lo. O conflito cria uma situação de tensão que domina toda a narrativa e prende a atenção do leitor até o desfecho. Por exemplo, nós temos como exemplo o conto, nós temos os contos de fadas, né? Nós temos o conto da Chapeuzinho Vermelho. A Chapeuzinho Vermelho, ela teve a decisão de cumprir ou não uma regra, não ir pelo caminho do bosque, que a mãe disse. Mas ela escolheu ir pelo caminho do bosque, ela escolheu desobedecer a regra. Então, após isso, tudo aquilo de ruim aconteceu. Então, nós temos aí um conflito de situação, certo? Dentro do nosso conto de fadas. O enredo do conto deve apresentar, em linhas gerais, as seguintes fases: apresentação, clímax ou evolução, complicação ou evolução, clímax, solução ou desfecho, né? Nós temos aí a apresentação na introdução, a complicação, evolução e clímax do desenvolvimento e solução, desfecho na conclusão, ok? Então a apresentação é como tudo começa. Era uma vez, né? Aí vocês vão contando o início, uma menina muito bonita que usava um capuz vermelho, morava no campo, entendeu? Então, a apresentação é o começo, a apresentação inicial dos personagens. A complicação ou evolução é justamente a questão do conflito, a obediência, né? A mãe. O clímax é quando o lobo mata a avó, né? Come a avó e se passa por ela. E a solução, o desfecho, é o lobo acabar morto, ou o lobo acabar, o caçador dá um jeito no lobo, ou ela dá um jeito no lobo. Então, essa é mais ou menos a macroestrutura de um conto, né, exemplificado. Mas, isso que eu trouxe para vocês é o enredo do conto em linhas gerais. Tipos de conto. Nós temos os contos fantásticos ou de fantasia, que é uma das formas mais livres de escrever, pois permite que a imaginação ela viaje, ela vai viajar,
ela vai se desenvolver da forma dela. E o conto fantástico é a construção de um mundo irreal, com situações improváveis e ações que transpassam a realidade além do humano. Por exemplo, Harry Potter, Alice no País das Maravilhas, O Senhor dos Anéis, qual o outro? As Aventuras de Sputnik, uma coisa assim. Tem tantos outros, tantos e tantos. Os contos de Grimm, que eu amo, sou apaixonada, vocês sabem muito bem disso. Então, existem vários tipos de conto. E os contos fantásticos ou de fantasia, eles permitem esse devaneio, essa mistura do real com o irreal, com o imaginário, com as coisas que não aconteceriam no nosso dia a dia, no nosso mundo real, mas acontecem dentro desses tipos de conto. Por isso, eles são chamados fantásticos ou fantasia, ok? Os contos de ação, os mais comuns. A predominância da aventura nesse tipo de conto não significa a ausência das demais, tá? Um tipo de conto não anula os outros tipos, tá? Você pode ter um conto de ação dentro de um conto de fantasia e vice-versa, e entre outras classificações. Existem, sem dúvida, mas em grau de inferioridade em relação à ação. Por exemplo, As Mil e Uma Noites. O conto de Sherazade, né, ao seu sultão, ela conta por 1001 noites, ela conta histórias para garantir a sobrevivência dela. Então, essas histórias eram recheadas de ação, de ladrões que roubam outros ladrões, de muita aventura, certo? Assim como as aventuras de Gulliver, nós temos ações em ação, né, no caso da prática. Contos de personagens, que é o menos comum. O objetivo desse conto é retratar uma personagem, mesmo que constitua o objetivo central do contista. Esta nunca atingirá o grau de plenitude específico do romance. Se o contista volta sua atenção ao exame da personagem, levará sempre em conta a conjectura própria do conto, ou seja, o fará dentro dos limites próprios à narrativa curta, isto é, sintetizada. Feliz aniversário, Clarice Lispector. É um conto sobre Clarice Lispector, através do ponto de vista voltado a retratar a vida dela como uma personagem, mas não no tamanho suficiente ou na estrutura de um romance. É um conto, ok? Então, Feliz Aniversário, Clarice Lispector fala sobre ela, sobre o aniversário dela, sobre pontos relevantes da vida dela, de uma forma mais sucinta. O que isso quer dizer? Mais curta, resumida. Conto de cenário ou atmosfera. Nele, predominam o cenário e o ambiente sobre o enredo e os protagonistas, que é o conto de assombramento, o Afonso Arino. Esse conto de cenário ou atmosfera, ele é diferente, né? Ele depende muito do que acontece por trás, né, desse conto. Ele é raríssimo. Conto de ideia. Nele, o contista oferece ao leitor uma síntese generalizada das observações que a vida lhe permitiu fazer acerca dos homens e do mundo. O material de que se serve é o usual: personagens, história, ambiente, etc. Porém, o objetivo é utilizá-los como instrumento para transmitir o que pretende, a ideia que está identificada com a ação e os personagens, isto é, em vez de escrever para a ideia, o ficcionista escreve um conto e nele embute a ideia, que é no caso o alienista de Machado de Assis. Ele trabalha a questão da ideia da loucura, do alienado, daquilo que nós temos como ideal de algo, certo? Aquilo como nós vemos algo. Então, o conto de ideia, ele não trabalha as aventuras, ele não trabalha a fantasia, ele trabalha uma ideia, um ideal. Contos de efeitos emocionais. Visa simular uma sensação no leitor de terror, de pânico, de surpresa. Frequentemente vem mesclado com um conto de ideia. Personagens, ação, ambiente, tudo nele converge, ou seja, contribui para o objetivo principal, que é despertar uma emoção em quem lê, apropriado à comunicação dos climas de mistério ou de medo. Edgar Allan Poe, ele foi responsável pelos maiores e melhores contos de terror do mundo, terror e horror.
Ele escreveu Corvo, Gato Preto, entre tantas outras obras. É um contista excepcional, excelente, magnífico. Eu não tenho nem adjetivos para trabalhar, para falar de Edgar Allan Poe. E vocês precisam procurar um livro dele, procurar um conto dele para ler e perceber o quanto que ele gera até uma angústia dentro da gente quando nós lemos. Ele parece ser tão... Ele envolve de uma forma tão grande que o terror presente ali acaba se tornando real para ti através da tua leitura. Então, esses efeitos emocionais, eles são feitos para causar essas emoções diferentes na gente. Então, é como se você realmente estivesse vivendo aquele terror descrito nos textos. Vale muito a pena lê-lo. Qual a diferença entre contos e fábulas? Um conto é uma obra de ficção, geralmente de curta extensão, e cujo universo e personagens remetem à fantasia e à imaginação. A fábula, por sua vez, tem como personagens animais redentores de características tipicamente humanas e possui um ensinamento ao final, a chamada moral. Então, gente, nós já falamos sobre fábulas, tá? Então, o conto ele é diferente da fábula por essas características. A fábula tem como personagens animais e sempre tem uma moral. O conto são personagens variados, certo? Não tem moral e geralmente envolvidos com a imaginação e com tantos outros elementos que nós acabamos de ver. E o apólogo? Embora sejam semelhantes, o apólogo não tem o mesmo conceito de conto. Os apólogos transmitem lições de sabedoria e ética e têm como personagens objetos imaginários. Gente, assim como a fábula, nós temos o apólogo, que também é um texto curto que envolve a imaginação. Só que na fábula nós temos como personagens animais e no apólogo objetos que não têm vida e ganham vida através do texto. Os principais contistas do mundo, nesse caso, são Edgar Allan Poe, alguns apenas, tá, gente? Charles Dickens, Guy Maupassant e Franz Kafka, são fantásticos também. Machado de Assis, os nossos contistas brasileiros principais, Machado de Assis, Aloísio de Azevedo, Clarice Lispector, Lima Barreto. Mais dois, Otto Lara Rezende e Lígia Fagundes Telles. Esses foram alguns dos contistas, principais contistas do mundo. Lógico que tem vários outros, e dos brasileiros também. Tem muitos e muitos outros, certo? Que podem ser trabalhados por vocês, que podem ser lidos, que devem ser lidos por vocês, porque eles são fantásticos, eles são envolventes, certo? Então, por favor, leiam, vale muito a pena. Então, façam as atividades presentes entre as páginas 53 a 56, como nós falamos anteriormente, tá? E espero que vocês tenham compreendido o gênero conto, porque logo mais nós vamos ter uma prática relacionada à redação de vocês, ok? Então, gente, esse é o gênero conto. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula.